Boa noite a todos e todas. Nós, então, iniciamos aqui o 27º Seminário de Gestão Social, um evento que é uma atividade do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social da Universidade Federal do Cariri desde 2007. Alguns aqui já participaram, inclusive, como palestrantes, conferencistas nesse seminário em outros momentos. O próprio Joaquim, o nosso amigo João Martins, que está aqui presente. E a gente vem fazendo, sempre trazendo, como diz o tema, o lema desse seminário, que é temas emergentes, vozes diferentes. Eu acho que é uma oportunidade de nós discutirmos esse tema, principalmente porque a discussão em torno de renda básica, ela já vem sendo assumida por diversas matizes, e nós temos que aproveitar para mostrar qual é a nossa e como nós podemos, no ambiente das finanças solidárias, fazer com que aproveitar esse espaço de discussão e de como podemos operar a renda básica no âmbito das comunidades, dos territórios, dos municípios. Na última, cerca de 15 dias, 2 semanas, a ONU lançou aí um relatório falando sobre uma renda emergencial básica, e que é importante que a gente pense sobre isso por conta do período emergencial, mas que ele deve ultrapassar esse período. Nós temos que pensar no âmbito de algo mais universal e permanente, e ao olhar o relatório, as sugestões indicadas pela ONU para esse período não contempla um caminho como esse que os bancos comunitários, articulados através de políticas públicas municipais, podem ser um efetivo braço de execução ou de facilitação ou de operação para uma renda básica, territorial nos municípios. E é nisso em que nós vamos hoje debater. Nós temos 4 conferencistas aqui hoje. Nós temos o Joaquim Melo, que é o diretor da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que hoje é parceiro da execução desse seminário, da realização desse seminário. Nós temos meu Deus, espera aí que eu desmarquei aqui o sobrenome para eu não me equivocar, tá? A Natália Schiamarella, coordenadora do Banco Comunitário Mumbuca, de Maricá, no Rio de Janeiro. O Marcelo Rodrigues, que é prefeito de Limoeiro de Anadia, nas Alagoas, onde tem uma experiência muito significativa, vinculada ao Banco Comunitário de Desenvolvimento de Limoeiro de Anadia. E nós temos o Leandro Ferreira, que é o presidente da Rede Nacional de Renda Básica, tá certo? Então, como nós combinamos, inicialmente, cada um fará 15 minutos de fala, até 15, e depois nós abriremos para questões. As questões já podem ser postadas aqui no chat, tá bom? Que é de onde nós vamos tirar, e após esse momento de rodadas de questão, eles poderão fazer novos comentários para além das respostas, tá bom? Então, seguimos, primeiramente, aí com o Joaquim Melo. Boa noite, Joaquim, um abraço, bom tê-los aqui, bom vê-lo novamente, e sigamos. Boa noite, Jeová, boa noite, Natália, boa noite, Leandro, Marcelo, boa noite, Fortaleza, Ceará, Brasil, que a internet conecta a todos nós ao mesmo tempo. É uma alegria grande falar com vocês nesse momento. Jeová tem uma longa trajetória, né, Jeová? Acho que tu fez o mestrado e o doutorado, se eu não me engano, nesse tema dos bancos comunitários. Talvez, para quem não sabe,
O que é um banco comunitário? O banco comunitário é um serviço financeiro solidário. O que é que faz um banco comunitário? Ele faz, perdão, desculpa, eu vim de outra live e estou me engasgando. O banco comunitário, ele trabalha com crédito, ele faz seguro de vida, ele faz empréstimos com crédito, com débito, ele paga conta, ele faz um monte de coisas que todos os bancos fazem. Em que é que, em tese, um banco comunitário, para quem está nos escutando assim, bem didaticamente, o que é que, em tese, um banco comunitário se diferencia dos bancos tradicionais? Primeiro, do modelo de negócio, porque ele é da comunidade. O banco comunitário é propriedade da comunidade. Todo banco comunitário, além de nascer de uma comunidade, ele é dono do dinheiro. Portanto, ele é dono da riqueza gerada pelaquela comunidade. E segundo, porque ele trabalha com a filosofia, com a metodologia da moeda social. Né? Em seus vários formatos. A primeira moeda social do Brasil foi essa aqui, era o Palma Card. Isso começou em 98, lá no Banco Palmas. Depois essa moeda foi de papel impresso, nem tenho ela aqui agora. Hoje nós somos digitais. Hoje essas moedas são em formato de aplicativo de celular, aplicativo de cartão, mas a metodologia é a mesma, a lógica, a pegada dos bancos comunitários sempre foi a mesma. Qual é? A gente tem uma crença absoluta de que você gera riqueza, gera desenvolvimento em um território quando essa moeda circula localmente. Então, moeda social, que é a moeda que os bancos comunitários trabalham, ela é dinheiro. Elas são reais. A qualquer momento ela se transforma em real e volta para a ciranda financeira. Mas até que ela se transforme em reais, quando a pessoa pega um empréstimo no banco comunitário, ou no caso do renda básica, e nós vamos ouvir aí a belíssima experiência do Marcelo, aí o prefeito de Limoeiro de Anadia, que paga um renda básica, uma renda mensal para as pessoas em moeda social no banco comunitário. Então, quando você paga em moeda social, isso circula localmente no município, no bairro, na região, fazendo a riqueza gerar. O PIB de um país não é a quantidade de dinheiro que tem, é a velocidade, é o giro desse dinheiro. Então, o banco comunitário, hoje nós somos 115 no Brasil, o primeiro foi o Palma, depois foi espalhando a rede brasileira, nós somos 115 bancos comunitários. E é importante nesse primeiro momento, Jeová, dizer que o Brasil hoje já permite que você tenha o que nós chamamos de banco comunitário municipal. Porque hoje esses bancos comunitários, nós estamos arregimentados, nós temos uma inscrição no Banco Central como fosse uma fintech, que é o termo que as pessoas entendem, que o Banco Central entende. E na verdade é isso, nós somos um meio de pagamento digital. Então você que estiver nos ouvindo aí no Brasil, e essas lives hoje servem para isso, ela é pedagógica e ela é também prática ao mesmo tempo. Você que está nos ouvindo no seu município, no seu bairro, na sua comunidade, você pode abrir um banco comunitário municipal, por exemplo, e pagar os serviços do município, de projetos sociais, de renda básica, aluguel social, pagar a folha de salário de servidores públicos, e pode. E para o Banco Central, esses bancos comunitários, eles operam como meios de pagamento digitais. O que é que nos difere, para ser o mais didático possível, o que é que nos difere, por exemplo, de um Nubank, de uma PicPay, de uma PagSeguro? Em geral, o que nos difere é o modelo de negócio. É que todos os pagamentos que você faz nesse banco comunitário, o dinheiro que você paga vai circular no próprio município, não vai para fora do seu município. E a riqueza gerada, às vezes a gente fala assim, riqueza gerada, parece uma palavra assim louca. Como é que o banco comunitário gera riqueza? Eu vou dar um exemplo, eu não quero estourar aqui uns 15 minutos. Quando você compra com a moeda social, seja ela em forma de aplicativo de celular, seja ela em forma de cartão, moeda social é um conceito, repetindo, porque ela circula localmente. Quando você compra, a gente recobra uma taxa de 2%. 2%. As outras bandeiras cobram até bem mais do que 2%. Mas pouco importa a discutir aqui taxa. É dizer que esse dinheiro, quando circula localmente, gerando desenvolvimento, ou quando você compra usando a moeda social do banco comunitário, gera uma taxa. Quando você paga um boleto de água, luz, telefone, internet, no banco comunitário, gera uma taxa, como gera para qualquer banco.
Só qual é a brutal diferença? É que essas taxas voltam para o banco comunitário reinvestir na própria comunidade. E aí a Natália vai nos presentear hoje com vários exemplos do que faz aqui o Banco Mumbuca, que é um banco comunitário, que tem uma renda básica, pago pela Prefeitura de Maricá, o banco paga, e com a renda que ele arrecada, que paga essa renda, eu não estou falando de dinheiro de prefeitura, é o dinheiro do comércio. O comércio que paga essa renda, ela reinveste em trabalho social, em microcrédito, em renda. Então, assim, os bancos comunitários no Brasil, eles foram amadurecendo muito ao longo dos anos. Daquela comunidade Fortaleza, de onde eu sou, de onde eu vim, onde eu tudo aprendi. Do Conjunto Palmeiras, com sua moeda de papelão, com 12 mil reais, que foi inicialmente mal compreendido e processado pelo Banco Central. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. E nessa minha fala inicial, eu não posso lembrar de Paul Singer, professor Paul Singer, em 2015, quando era secretário nacional de Economia Solidária da Senais, governo federal, governo do presidente Lula, chamou o Banco Palmas e pediu para levar essa tecnologia para todo o Brasil. Esses bancos não têm filiais, um não é dono do outro, cada qual é cada qual. E aí, a partir de 2015, várias universidades, aí tem o Jeová na mesa, que deu uma contribuição gigante, a UFC, depois a Universidade Federal do Cariri, outras tantas universidades, Federal da Bahia, enfim, um monte de gente entrou e nós fomos construindo e criando essa rede, que hoje é a rede brasileira de bancos comunitários, em 47 municípios, com 115 bancos. E para fechar esse ciclo mais histórico, dizer que em 2013, já com o novo marco regulatório, já com as moedas digitais, começou os bancos comunitários a também operar como política pública. Aí o Leandro vai poder conversar um pouco mais sobre isso, mas hoje exige em vários municípios, como é Limeiro de Anadia, que o Marcelo vai nos contar, vários municípios que criam leis municipais que cria o banco comunitário. A própria prefeitura criou uma lei e diz assim, olha, eu estou criando um banco comunitário do município, mas é comunitário, o banco é da sociedade civil, todo banco comunitário é da sociedade civil, mas a prefeitura pode pagar suas contas, criar programas sociais e pagar por esses bancos comunitários. Por quê? Porque eles operam em moeda social e todo o dinheiro circula localmente. Então, já é o terceiro estágio que esses bancos comunitários avançaram, e aqui eu falo de 3 estágios, eu diria, até 2013, quando não tinha nenhum marco regulatório, depois de 2013, entrando o marco regulatório das moedas digitais, com inscrição no Banco Central, e agora, mais recentemente, 2, 3 anos para cá, entrando muito fortemente como política pública, sendo criado também por forças de lei, mas mantendo a sua metodologia, que é um banco controlado pela sociedade, de propriedade da sociedade, uma moeda que circula localmente e toda a riqueza gerada sendo reinvestido para a própria sociedade. Eram minhas colocações iniciais aí, Jeová. Mas já te parabenizando e agradecendo por esse debate, porque a gente considera que nós estamos num momento fundamental para se discutir isso. Primeiro, por causa da pandemia, que basicamente devastou as economias populares, e os bancos comunitários são uma ferramenta importante para isso, e eleitoral. Nós vamos, esse ano, renovar ou eleger prefeitos no Brasil inteiro, que no nosso ver, a deliberação do nosso 5º encontro nacional, que houve agora em junho, online, tomou essa decisão. A prioridade da rede brasileira de bancos comunitários este ano é discutir com os candidatos a prefeito, os atuais e os futuros gestores públicos, vereadores que serão eleitos, implantar no Brasil um largo programa de renda básica paga por banco comunitário com moeda social, para, ao mesmo tempo, salvar vidas e a economia. Isso tudo se faz juntos, ao mesmo tempo, e os bancos comunitários uma ferramenta estrategicamente já confirmada e testada na solução e na efetivação realmente de práticas concretas que possam superar o problema humano e econômico que essa pandemia vai trazer. Eu fico por aqui para a gente poder depois continuar com o debate.
Muito obrigado, Joaquim. Você está com crédito no nosso banco de tempo, tá? Tô com crédito? Olha, tá vendo? Põe assim, põe Não, assim. tá bom? Ah, gente, eu peço perdão que eu fiz o convite, nós combinamos todo o evento, Joaquim. Eu falei que vocês podiam vir casual e eu vim a rigor, né? Me perdoe, eu vim com traje de gala hoje, tá certo? Como campeão do Nordeste. Desculpa, viu? Ceará, né? É, então, Joaquim, Tá de boa. obrigado. Ó, nós temos, de fato, são já uma trajetória, cara, desde 2002, né, quando comecei o mestrado, né, estudando e ajudando e sendo ajudado pelas experiências de banco, vivendo um pouco disso, e alguns momentos afastado por conta das necessidades acadêmicas, né? Mas essa história aparece para mim, o João Martins há de lembrar, em 2000, o Joaquim já era essa celebridade e eu já era essa inexpressividade, né, quando teve o Seminário Internacional de Microfinança lá em Fortaleza, né? E o Joaquim foi apresentar a experiência do Banco Palmas, né, naquela época, eu estudante de graduação, e também já vendo aquela loucura, todo mundo apresentando não, a gente usa Palm Pilot, né, naquela época, né? A gente usa a BlackBerry, acho que era esse, né? Os É o aparelhos da época, Blackberry. e o Joaquim dizendo, Blackberry. não, nós pegamos, anotamos tudo numa caderneta, não sei o que. Eu disse, cara, esse cara é maluco, velho. Como é que é? Como é que né, uma experiência dessa acontece e os outros, a Colômbia, da Bolívia, Banco Sol, do México, já falando dessas coisas. E acabou que, a partir de 2002, eu caí, e felizmente, né, graças ao professor Genalto, nessa temática que já escrevemos até hoje, discutimos e vivenciamos. Né? Pois bem, e uma delas é essa do Banco Mumbuca. Natália, eu espero que tenha dito o sobrenome de forma correta, porque é difícil, Escamarela, que é do Banco Mumbuca de Maricá. Conta para a gente a história um pouco do banco e como entra a questão da renda básica no banco. Então, primeiro, boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Jeová, muito obrigada por poder falar sobre renda básica e os bancos comunitários nesse momento em que o Brasil precisa escutar e ver, né, onde isso já está funcionando com sucesso, como Maricá, como lá em Anadias, né, também. E isso é muito importante, como o Joaquim reforçou, é um compromisso dos bancos comunitários, um compromisso nosso que a gente fez no encontro da rede, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho da experiência de Maricá. O Banco Mumbuca de Maricá, assim como teve no passado, né, 2013, houve uma lei municipal e, como o Joaquim disse, nessa lei dizia que haveria a renda básica e ela teria que ser paga através de um banco comunitário, através de uma moeda social. Então, o nascimento do Banco Mumbuca já nasce diferente, assim como também nascerão alguns outros bancos agora, né, que estão trabalhando com renda básica e diferente de outros bancos, né, que nasceram através de associações e tudo mais, né? Em Maricá começou já um projeto grande, né? Começaram com 400, no primeiro ano, acho que já chegaram a 4.000 pessoas sendo beneficiárias da renda básica. E assim foi seguindo. Antes a gente usava uma outra tecnologia, que era uma máquina, né, tipo um cartão magnético. E depois a gente aderiu ao e-dinheiro, que é a plataforma da Rede Nacional de Bancos Comunitários, que foi a grande diferença para o Banco Mumbuca poder fazer as outras atividades, né? Então, a partir desse momento que a gente começa a utilizar a plataforma e-dinheiro, e tem um número de pessoas enorme sendo beneficiários do RBC, o banco consegue desenvolver outras atividades, né? Então,
A renda básica, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a renda básica é um direito do povo, né? Para que ele tenha, né, além de gerar o desenvolvimento local, mas que ele tenha o seu sustento, né? Então, além de combater a fome no local, a pobreza, né, ele gera oportunidades, gera desenvolvimento. Aqui em Maricá, atualmente, são em torno de 42 mil pessoas recebendo RBC, né? Então, é um número muito grande de pessoas utilizando a moeda social Mumbuca, né? Então, só de RBC é em torno de 12 milhões ao mês em moeda social, né? E tem que encarar isso, a renda básica, não só uma opção, uma solução em períodos de calamidade, né? Então, muita gente vê agora sendo pago o auxílio emergencial e tudo mais. Não, não é algo só para emergência. A renda básica, ela precisa ser paga para a população, para que ela tenha oportunidades, porque a partir do momento que ela sabe que ela tem aquele valor para se alimentar, né, ela vai poder, de repente, investir um outro dinheiro em um empreendimento, em uma formação, em alguma outra atividade que vai gerar frutos para a pessoa, né? Gerar desenvolvimento local também, né? Ela vai empreender, né? Muita gente vê aqui em Maricá as pessoas que recebem uma renda básica e compram material para o seu negóciozinho, às vezes faz um bolo para vender, faz salgados, etc. Então a gente vê bastante isso aqui, né? E é aquilo também, ela tendo a segurança da alimentação, a segurança de poder escolher, ela não vai aceitar qualquer trabalho, ela vai ter liberdade para encontrar algo que não seja uma exploração, né? Que a gente vê, né, pela necessidade, as pessoas ganhando muitíssimo, um valor muito baixo e se submetendo a circunstâncias muito complicadas de trabalho, né? E com renda básica isso diminui, né? E também a gente vê que essas pessoas, elas também têm a opção de não entrar para o crime, né? Porque também, devido a circunstâncias de dificuldade financeira, os jovens acabam seguindo por caminhos tortuosos, né? Já a importância disso ser em moeda social, da renda básica ser em moeda social, é a seguinte: justamente pelo dinheiro ficar na cidade, gerando oportunidades. Os ciclos que a moeda faz dentro, a circulação da moeda social geram outras oportunidades, porque, como o Joaquim disse, o empreendedor ele paga um percentualzinho, uma taxinha, pelos serviços do banco. E essa taxinha vão para o fundo do banco e retornam para a população de várias formas. Ela retorna, ela volta para a população em forma de crédito, volta para a população em forma de oficinas de profissionalizantes, né, como assim, de costura, oficinas de educação financeira, financiamento de esporte, né? Então, financiamento de atividades culturais, né? E o crédito, que é uma grande coisa que acontece, que é uma coisa muito importante que tem cada vez mais visibilidade na cidade de Maricá. A gente tem linhas de crédito produtivas e linhas de crédito de moradia, né? Então, essas linhas de crédito produtivas, elas são para aqueles empreendedores, pequenos empreendedores, negócios familiares que precisam pegar aquele dinheiro e comprar mercadoria para vender em certa época do ano, melhorar o seu estabelecimento, montar o seu estabelecimento, né? E a de moradia, né? Você consegue fazer pequenas reformas e reparos nas residências,
né, pinturas, casa, isso também aumenta a autoestima, né, dos moradores, né, da população. Isso é feito de uma forma bem diferente dos outros bancos, porque a gente encara as pessoas não como números, não como uma tabelinha que está devendo, que é aquilo. Não, a gente encara ela como o ser humano que ela é, que a gente faz acompanhamento, a gente faz visita, a gente encara a realidade delas. O banco comunitário tem isso, tem uma proximidade com a população. Então, nessa tomada de crédito, a gente acaba criando vínculos. Às vezes a pessoa não tem nada para fazer no Banco Mumbuca, nada. Mas o que ela faz? Passa lá só para dar um beijo, né? Para tomar um cafezinho. Tem beneficiário que passa lá todo dia só para tomar um cafezinho e pegar um biscoito, né? Então, são vínculos que só o Banco Comunitário, né, oferecendo seus serviços, a humanização do atendimento que fazem acontecer, que você vê acontecendo, né? Então, é isso, basicamente. Além de todos os serviços que a gente presta, além do crédito, né? Hoje o Banco Mumbuca tem 4 agências, né? O município de Maricá são 4 distritos, a gente tem uma agência em cada distrito, o que também é diferente dos outros bancos, né? Que aqui em Maricá, todos os bancos são concentrados no centro. E a gente não. A gente está em todos os bairros para que todo mundo tenha acesso a serviços financeiros justos, né? E é isso. O importante também é saber que a utilização do banco comunitário, a circulação da moeda social, fica nesse ciclo de retornar sempre para a população. Seja em crédito para ele empreender, para ele comprar matéria-prima, comprar a sua máquina de costura, comprar material, ou para reformar sua casa, dar um conforto para sua família, né? E é isso. Não vou me prolongar mais também para o pessoal poder perguntar. É só um pouco da experiência que a gente tem em Maricá, que tem sido feita com muito sucesso, né? E também aproveitar para falar que também nesse período de pandemia, a gente fez o pagamento, a Prefeitura de Maricá fez o pagamento do auxílio emergencial em moeda social também. Então, é o PAT, né? Programa de Apoio ao Trabalhador. Então, muitas pessoas que não puderam ir para a rua trabalhar, que tiveram que ficar em suas casas, né? Como teve a recomendação, né? E elas sobrevivem da rua, de fato. Mototáxi, o pessoal que ambulantes. Nós tivemos também várias pessoas que vendem de porta em porta, lojistas, né? Pequenas lojinhas que pegaram esse auxílio em Mumbucas, né? Então, um número bem bacana que eu posso passar para vocês, em torno de 23 mil pessoas receberam o PAT em Maricá, e só no mês de maio, em torno de 30 milhões em moeda social circulou na cidade. E isso fez com que a cidade não quebrasse, isso fez com que a cidade mantivesse os postos de trabalho. Então, uma coisa muito boa é isso. Maricá, em meio à pandemia, não teve saldo negativo no CAGED. Isso é importante dizer. E isso tudo porque é pago o benefício e é pago em moeda social. É pago através de um banco comunitário, né? Isso assegura que a cidade consiga ficar firme, a economia se manter, né? E vou finalizar e deixar o pessoal perguntar depois, tá bom? Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho a experiência. Natália, boa noite mais uma vez. Muito obrigado. Eu esqueci de dar boa noite na introdução. Muito obrigado por você ter aceito e obrigado pela tua fala. Interessante a forma como você aborda, porque deixa-se margem para algumas questões, algumas já foram até feitas, e é bom porque complementa daqui a pouco ao que você já abriu,
né, agora. Então, assim sendo, eu passo a palavra, né, o prefeito Marcelo Rodrigues, de Limoeiro de Anadia, nas Alagoas, tá certo? Para falar um pouco da experiência lá, com a política de de renda básica municipal e com o Banco Comunitário de Desenvolvimento de Limoeiro de Anadia. Se não me engano, é esse o nome. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, à vontade. Jeová. Quero cumprimentá-lo e agradecer pelo convite, né? Boa noite ao amigo Joaquim, a Natália, lá do Banco Mumbuca, né, que, juntamente com o Natan, com o secretário, com o prefeito, nos recepcionaram muito bem, né? E nós aqui agradecemos, né, muito o apoio de vocês, a receptividade com a gente foi, assim, de guardar na nossa memória. Então, o nosso agradecimento aí à Natália, o Leandro Ferreira, o Roberto Ramos, Aldrey Trevas, né? Boa noite a todos e a todos que nos acompanham nesse momento. Falar de banco comunitário, falar da moeda local, falar de renda básica, sempre me emociona o saber da importância de se ter isso no município, de ter no Brasil. A nossa experiência aqui ela é fantástica. A cada dia ela nos orgulha, né, de ter, juntamente com toda a equipe, implantado isso aqui no município, né? O Joaquim é um dos grandes culpados aí de ter nos apoiado lá no início, né, há 2 anos atrás, quando a gente começou com esse projeto, nós pensávamos na moeda impressa, né? E aí vinha aquela dúvida, aquele questionamento, o controle disso, a falsificação, mais um investimento, mais um custo, né, na verdade. Então, chega o Joaquim com o aplicativo, a plataforma É Dinheiro, que aí foi tudo bem mais fácil, né? E eu lembro muito bem quando a gente iniciava a nossa fala com os empresários da região, e eles ficavam imaginando, será que isso é verdade? Será que vai acontecer? Será que realmente é interessante para os empresários? Será que esse dinheiro vai valer mesmo, né? Então, assim, a gente fica lembrando do passo a passo, da luta que foi, né? Mas hoje a gente se orgulha disso, sabe? Porque os empresários todos felizes, né? Por conta dos nossos programas sociais, né? Nós iniciamos em 2019 com o Livre, com a moeda livre e o programa Renda Melhor, onde nós atendemos, a prefeitura atendeu a mais de 1.000 famílias carentes, né, que elas puderam ter uma renda garantida, né, que saber que todos os meses estaria ali naquela conta, naquele cartãozinho ali do dinheiro, e poder escolher no mercadinho, no comércio local, né, onde ela pudesse escolher onde comprar, né? E é muito gratificante isso, porque quando a gente fala de apoiar aquelas pessoas que mais precisam, lá atrás a gente entendia que era comprar caminhões de cestas básicas, né? Que você licitava, a prefeitura tinha que licitar, um processo burocrático danado, e muitas vezes ganhava uma empresa lá de longe, de fora do estado, e não entregava aquela mercadoria que a gente que a prefeitura solicitava, né? Então, tinha que devolver aquela mercadoria, porque não era exatamente igual. E quando se compra com esse cartão, né, nós temos hoje, nosso município é um município
com 92% da população na zona rural, quase todos os povoados, eles têm mercadinho, têm comércio, né, e as pessoas podem comprar ali, bem pertinho. Essa semana eu visitava um comércio, lá no povoado, e ao chegar lá, eu vi a senhorinha lá com o cartãozinho dela na mão, né, e comprando uma feira até grande. Eu digo, olha, o nosso livre aqui, né, o nosso Renda Melhor está por aqui, e ela comprando lá, muito feliz, né? O mercadinho também, o proprietário muito feliz, da prefeitura está investindo no comércio local, né? Então, como eu falei, em 2019 nós criamos o Renda Melhor. Em 2020, com a chegada da pandemia, nós criamos um emergencial, o BEM, e contemplamos mais 1.200 famílias. E esse mês nós iremos aumentar, né, a quantidade de famílias, chegando aí ao todo, entre Renda Melhor e BEM, mais de 3.000 famílias serão beneficiadas com o cartão, né, com aí a plataforma É Dinheiro, facilitando para que eles possam comprar no comércio local. Então, a gente fica feliz de poder visitar os comércios, né, do nosso município, e os comerciantes felizes de poder, né, ter ali aquele dinheiro, né, circulando aqui no comércio local. Então, é uma experiência fantástica, sabe, que nos orgulha a cada dia, né, de poder estar à frente de tudo isso, né, com a nossa equipe. Então, a gente agradece muito, sabe, a todos que contribuíram. A Universidade Federal de Alagoas, o professor Marcondes, não poderia deixar de cumprimentar e abraçá-lo, né? Eu vi a Gleice entrando por aí, depois saiu, mas a Gleice lá de Igaci, né, contribuiu muito, é uma pessoa que é sempre disponível, né, para apoiar, para tirar nossas dúvidas, já que lá em Igaci tem um banco comunitário, né, há mais tempo do que Limoeiro de Anadia. Então, a nossa experiência, eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa, é uma experiência que orgulha a nós todos a cada dia. Obrigado, Marcelo. A gente tem também umas perguntas já aqui anotadas, vocês contarem um pouco mais dessa história. O pessoal está querendo saber uns pormenores aí, uns por maiores também, né? Querendo saber mais detalhes da operação, né? Como é que ela alcança. Mas vamos para frente. Obrigado por você ter aceito um convite. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês deviam fazer um vídeo, pelo menos os 3 primeiros até agora, né? Para ensinar para os professores de algumas universidades por aí como é que usa o tempo, sabe? Todos os 3 cumpriram e sobraram tempo. Quando se diz, olha, você tem tantos minutos, é tantos minutos, né? E normalmente essa categoria, ela não costuma entender, os professores não costumam entender, quando se fala do tempo, ele pensa, tempo? Como assim? O que é o tempo, né? Muito obrigado, viu? Acho que vai ser ótimo para o tempo, para ser usado no debate. Leandro, passo a palavra a você. Muito obrigado. Leandro, então, é o presidente da Rede Nacional de Renda Básica. Obrigado por ter aceito o convite do LIEGS, da UFCA e da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, para esse seminário de gestão social. Jeová, eu é que agradeço o convite, é um prazer para mim. A gente conversou, né? Estou morrendo de vontade de ir ao Cariri, de ir a Limoeiro, estou pensando em fazer tudo de uma vez, né? Assim que o Joaquim topar me acompanhar nessa viagem, é o meu roteiro que eu vou fazer. Mas depois dessa do tempo exemplar que os 3 usaram antes de mim, eu vou me policiar e não vou estourar o meu aqui, tá bom? Mas, olha, com muito prazer, prefeito Marcelo, que a gente tem visto aí, já acompanhei uma outra live sua, que foi junto com o Suplicy, inclusive,
né, contando da experiência de Limoeiro, né, e de um tempo para cá e eu sei que o Joaquim também, temos usado, às vezes, Limoeiro como exemplo, mais do que Maricá, né, porque as pessoas, é muito fácil a resposta sobre o porquê a gente não tem uma renda básica, né, a resposta ela é rápida, não tem recurso para pagar, né, e aí quando você fala de Maricá, a pessoa fala, mas lá tem recurso, né, e aí quando a gente escuta essa, a gente vai mais em Limoeiro, tem lá uma experiência que a gente valoriza e quer divulgar bastante, né? Então, é um prazer, é um privilégio para mim, e é verdade que já estou me planejando para primeiro compromisso pós-pandemia aí, fazer esse roteiro que me permita conhecer aí a sua cidade e a sua experiência, né? Mas o debate de renda básica no mundo, né? Ele é bem anterior, antigo, né? A gente costuma dizer, né, os que somos mais xiitas, assim, da renda básica, que ele começa lá em 1516, com a publicação de Utopia, pelo Thomas More, né, que previa lá que a pena de morte não levaria a uma redução de crimes, o que levaria a uma efetiva combate da criminalidade seria garantir as condições de vida para a população, para que no primeiro não tivesse que se tornar um ladrão, para depois ter que ser transformado em cadáver pela pena de morte. Então, é algo que a gente defende, assim, como uma ideia que há muito tempo circula na sociedade e que ajudou a orientar a conformação de muitos sistemas de proteção social, sejam eles vinculados ao trabalho ou não, mas que tem a questão da renda como algo central, né, e que tenha cada vez mais a crescente noção de que a segurança é um direito de todos, como é a educação, como é a saúde, né? E a gente precisa levar em conta muito que a segurança de renda ela pode se constituir não só num bem individual, num direito individual das pessoas, mas sim num bem público coletivo, como são, por exemplo, educação e saúde. Na medida em que as pessoas se beneficiam de serviços de educação e de saúde, a sociedade como um todo se beneficia dos ganhos que essas pessoas têm de serem atendidas por serviços de educação e saúde. Educação, saúde, outras, né, são bens públicos que nós almejamos que seja um entendimento estendido também à segurança de renda, porque entendemos que, na medida em que mais pessoas sejam beneficiárias de programas de transferências, possível um dia, de forma universal, sendo para todos e todas da nossa sociedade, a sociedade como um todo estará melhor, né? A sociedade como um todo vai viver num mundo mais livre, com maior dignidade e, certamente, com maior cidadania. Não são só aquelas pessoas que recebem o Muvuca em Maricá ou Livres em Anadia, né, que são beneficiárias desse tipo de programas, de políticas. São todos os cidadãos da sua comunidade, são todos cidadãos que fazem parte, ricos ou pobres, daquela cidade, né? E acho que esse potencial de se tornar um bem público fica ainda mais claro, né, com o Banco Comunitário e com o pagamento em moedas sociais, porque aí é muito palpável que o desenvolvimento que acontece em função de mais pessoas terem condições de viverem dignamente, acontece para todo mundo e não apenas para quem tem o cartão no bolso, né? Mas a gente espera que mais e mais pessoas sejam contempladas por isso e que cada vez mais o Banco Comunitário e as moedas possam ser uma plataforma através das quais muitas políticas se desenvolvem. Eu, no meu casamento aqui, que é o Joaquim, né, nas lives, né, acho que é o cara que eu mais compartilhei live, assim, mais que o meu chefe, até agora, eu tenho dito bastante, né, que é um prazer poder acompanhar o desenvolvimento dos bancos e acho que é uma forma fundamental de um município, por exemplo, atuar, e é por isso que tenho incentivado também que candidatos a prefeito e a prefeita adotem isso como uma possibilidade também,
né, eu tenho visto aí muita gente interessada, até desde antes da pandemia, né, no tema da renda básica e no tema dos bancos, né, e acho que agora isso chegou a um nível extraordinário, né, em que as pessoas se interessam muito por isso. Eu tenho para mim que todo esse problema gerado, por exemplo, pelo auxílio emergencial, que é uma forma de renda básica emergencial, mas muito aquém do que poderia ser, não teria feito com que as pessoas entrassem numa agência da Caixa Econômica para irem atrás de dinheiro, saíssem de lá sem o dinheiro, mas com o vírus, né? Então, eu acho que a gente tem nos bancos uma plataforma ideal e eu já li que Limoeiro conseguiu expandir bastante a sua base de beneficiários, mas Maricá, que eu conheço de perto, às vezes passo na agência lá na Itália para tomar um cafezinho, né? Sou desses, e a gente vê que teve uma plataforma muito mais adequada para realizar os pagamentos que a população precisou de políticas e recursos, inclusive crédito, né? A gente escuta falar, eu até achei esquisito que o Joaquim falou isso ainda, os bancos do sistema tradicional. Opa, pararam. Voltei? Tá. Voltou. Pronto. Desculpa. Eu até vi aí o Joaquim falar em outras oportunidades como que os bancos receberam aportes de trilhões de reais para oferecer, por exemplo, crédito, que eu não conheço ninguém que pegou, Joaquim. Também não. Ainda não. Mas eu não conheço ninguém. A gente escuta falar muito pouco sobre o sucesso desse programa, mas escuta falar muito do auxílio emergencial, né, e é natural que seja assim, é uma política importante mesmo, a gente tem que valorizar, certamente dinamizou a economia dos municípios, dos estados, mas poderia ter sido muito melhor na medida em que, primeiro, fosse uma renda mais próximo de uma renda básica de fato, pagando mais gente, pagando por mais tempo, pagando de forma mais incondicional, né? Eu não vejo razão para se excluir, por exemplo, uma mãe solteira que tenha 2, 3 filhos, só pelo fato de ter carteira assinada. Carteira assinada não é sinônimo de proteção, né? Teve gente que perdeu a carteira assinada no meio do caminho nessa pandemia, né? E, em segundo lugar, entendo que se tivesse sido paga com moedas sociais, teria sido um ganho extraordinário. E é por isso que a campanha da renda básica que queremos, que talvez tenha chegado até vocês, né, adotou como uma das suas sugestões para uma política de transferência de renda que venha a acontecer no próximo período, no pós-auxílio emergencial, para que ela seja orientada pelos princípios de uma renda básica, mas que ela possa ser paga também por meio dos bancos comunitários que vão gerar aí um movimento da economia que é em benefício de todos, e não apenas daqueles que estão ali recebendo. O que eu tenho dito é que, da mesma forma como a gente saiu correndo atrás de respirador, material para UTI, máscara, leite em geral, atrás da China para fazer o fornecimento para as políticas de saúde que a gente tinha, né? A gente também se mostrou dependente do sistema financeiro tradicional, né, no sentido de que para pagar os benefícios que a população precisava, nós precisamos recorrer aos bancos, às linhas de créditos tradicionais e assim por diante. Nós precisamos ter sob controle a cadeia produtiva de insumos de coisas fundamentais, como aquelas necessárias para a proteção à saúde e educação, mas precisamos também ter sob nosso controle os instrumentos de política econômica, especialmente no nível local, que nos permitam uma resposta rápida às crises. Eu concordo com a Natália quando ela diz que é importante ter esse tipo de política fora do período de crise, mas no momento em que a gente enfrenta dificuldades como a que a gente está enfrentando agora, isso se faz ainda mais necessário, e eu, infelizmente, não acredito que essa vai ser a última crise que todos nós aqui vamos enfrentar nesse século XXI. Há outras que já estão há bastante tempo anunciadas, como a crise ambiental, que vai levar a uma verdadeira dificuldade
para muitas populações, especialmente as mais vulneráveis, e também a crise do mercado de trabalho, que também já está anunciada, no sentido de que cada vez mais os processos têm sido automatizados e empregos, ou pelo menos empregos de qualidade, têm sido eliminados e transformados em atividades econômicas precárias, né? E isso não diz respeito apenas às atividades de mais baixa instrução, mas também às atividades que requerem, digamos assim, um trabalho intelectual. Eu vejo que muita gente, por exemplo, do mundo da medicina ou do direito vai perder emprego para uma máquina que é capaz de redigir uma peça jurídica com muita qualidade, para um algoritmo que é capaz de analisar um exame de imagem com mais chance de acerto do que um médico formado em radiologia, e assim por diante. Essas crises já estão anunciadas e vai ser importante que a gente tenha políticas como a da renda básica para fazer frente a elas, né? Outro dia eu recebi uma ligação do prefeito Marcelo de Hong Kong, pedindo para eu contar como é que era Limoeiro de Anadia, fazia em Maricá, para pagar os benefícios que estava pagando. Era uma reportagem. Depois eu fui ver que o Joaquim também estava lá na reportagem, aquela Rest of the World, Joaquim. E aí eu, com muito orgulho, disse que se tratava de um acúmulo que o Brasil já tem há bastante tempo em política social e também em tecnologia de pagamentos, como é hoje a nossa super fintech do Instituto Dinheiro, mas que eu preciso conhecer Limoeiro pessoalmente para poder dizer exatamente como é que é e não ficar contando para a turma lá do outro lado do mundo apenas por telefone, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu expliquei para o Joaquim, Jeová, eu acabei sendo convidado aqui para estar com vocês um pouco ali nos últimos minutos, e eu tenho uma live daqui a pouquinho aqui com a turma de São Paulo, então vou ficar nas primeiras perguntas, mas em seguida poder conversar com vocês, quem sabe em outras oportunidades. O nosso site rendabasica.org.br está no ar ainda com a campanha do auxílio emergencial, mas no site rendabasica.com.br vocês vão ver lá muitos dos nossos contatos, tem um boletim que dá para se inscrever e receber as nossas novidades. Depois quero conversar mais com o Liegues e com o FCA para a gente aprofundar as parcerias aí da renda básica e de contextos como os que vocês têm aí na Universidade do Cariri. Obrigado, um abração. Espero ter ficado dentro do tempo, Jeová. Também ficou, viu? Muito obrigado. Só quero fazer com vocês agora, viu? Fazer com vocês é ótimo, tá? Nós conseguimos foi a reduzir e chegar no tempo até originalmente previsto. Agora, eu vou fazer o seguinte, o Leandro. Você me escuta? Escuto, sim. Escuto. E demais? Escuto. Vou botar aqui todo mundo. Eu vou começar colocando as questões que tem para você, depois vou colocar as que tem para o Marcelo, depois as que tem para a Natália e as que tem para Joaquim. Nesse tempo que eu vou falando dos demais, você já vai ter anotado as suas, e o primeiro que vai responder é você. Depois responde o Marcelo, depois responde a Natália, depois responde o Joaquim. Podemos fazer assim? Ótimo. Obrigado, gente. Pronto. Então, para ti, nós temos aqui uma questão levantada, apontada pelo Roberto Ramos, que é meu colega, professor na Universidade Federal do Cariri, que é o seguinte, ele diz, olha, ele tem estudado bastante, é fã da renda básica universal, eu queria perguntar para ti se há um risco de uma voucherização e uma perda de serviços públicos, né? O cidadão receberia seu voucher e se viraria para pagar educação, saúde e etc. E aí, deixa eu ver, tem uma outra questão, se eu entendi. Audrey, vou ver se eu compreendi, tá? Se a renda básica seria vinculada ao SUAS, também como ao cadastro único do Bolsa Família.
E, finalmente, eu pergunto para ti, né, qual a tua percepção, né, quando eu falei no começo sobre essas matizes, ou seja, essa visão ou até mesmo muitas pessoas apresentando a ideia de renda básica por vieses de interpretação diferente. E, nesse sentido, qual a tua percepção sobre uma possível apropriação da discussão e de implantação em uma política mais liberal, né? de uma perspectiva mais liberal, e que pudesse levar simplesmente a essa lógica de ampliação de transferência de renda, que a própria população não assimilasse, como até hoje não assimila, o significado da renda básica universal, de uma renda básica. Então, é isso. Marcelo, você me escuta? O pessoal... Marcelo? Prefeito Marcelo? Sim. Então, eles perguntam assim, qual é o valor da renda, quem recebe, né? Qual efetivamente seria o critério para aqueles que recebem. Isso é uma pergunta que também veio do Roberto Ramos. E qual é o projeto da universidade, quais são os cursos que estão envolvidos nesse projeto, né? É o Aldrey Trevas, que também é de Alagoas, né? E então é isso. Natália, essas duas perguntas, quer dizer, essas duas não, desculpa, prefeito, tem mais uma. Qual é o processo legal, foi feito pelo Matheus Peçanha, qual é o processo legal para que o município seja, aí veja, no entendimento dele, tá bom? Para que o município seja acionista ou controlador do banco comunitário. Tem que figurar na lei orgânica ou em um projeto de lei simples, tá certo? Ok? Está anotado essas três? Ok. Pronto. Natália? Natália? Câmbio? Oi. Pronto, tô aqui. Pronto. As perguntas são as seguintes. A primeira delas é justamente qual é o valor da renda, quem recebe, qual o critério, ou se é universal, também feita pelo Roberto Ramos, e qual é esse processo da relação legal com o município, tá? Como é que isso acontece em Maricá. Tá jóia. Tá bom? Se é um projeto de lei simples, como é que é efetiva essa relação de maneira formal, se é aquela, partindo do entendimento do que as pessoas tiveram a partir da fala de vocês. E aí eu digo para você, Natália, que a Tatiana do IN relata a relação dela afetuosa com Maricá, o Marcelo Peçanha, que fez essa pergunta do processo legal, é de São Gonçalo, e manda vivas aí para você, tá bom? O Júlio César parabeniza você, ele é artesão de Itaipuaçu, tá bom? Daqui de Maricá, Itaipuaçu. Pronto. A Sônia Azevedo e o Aldri faz o mesmo em relação ao prefeito Marcelo, pela experiência e pela ação do BCD em Limoeiro de Anadia, e a Márcia, ela parabeniza os dois. Joaquim, Oi. papel e caneta aí, meu, pega o livro, porque as questões são o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa, essa é boa. Vamos lá. Não, estamos aqui, olha. A Sônia, ela pergunta como... deixa eu pegar aqui, vou fazer a pergunta direitinho. Ela pergunta como é que começa o banco estruturalmente e como ele sobrevive financeiramente, entendeu? Fácil, né? O Luciano, ele meio que faz uma proposta, desafio, que será que a universidade não poderia formatar um curso de formação de gestores de bancos comunitários, com roteiro de criação
e etc., né? Aí como é que se existe já uma ação nesse sentido por parte da rede de bancos comunitários? E o Manuel Vieira pergunta qual o normativo do sistema financeiro nacional? Como o Bacen, o Banco Central, atua para permitir a operação em moeda social? Os bancos pagam algum tributo, né? E os bancos se inserem em qual política pública? Eu acredito que fiz tudo o que tinha de fazer. É isso aí, tá bom? Só uma última coisa, o Manuel Pedro lembra do uso do sururu como uma moeda que foi usada no ENAPEGS, o Encontro Nacional da Rede de Bancos Comunitários, Encontro Nacional da Rede de Pesquisadores em Gestão Social, que se usou em 2014. O sururu, que é de um banco lá da Bahia, né? E eu digo que aqui nós, quando fizemos o Encontro Nacional dos Pesquisadores de Gestão Social em 2018, a 10ª edição, nós criamos os cariris, uma moeda social, que a gente fez o seguinte: quem pagava a inscrição, 20% da inscrição, nós lastreávamos, usávamos como lastro e emitia moeda social, a moeda do evento. E ele podia, na hora que chegasse para fazer o credenciamento, recebia na sua pasta esse valor que ele pagou em real. Por exemplo, a inscrição, se fosse 200, ele recebia 40 cariris. Para ser usado, para o pagamento, nós tínhamos uma feira de produtores acontecendo dentro do evento, nós tínhamos algumas atividades que ele podia usar aquele dinheiro e depois o nosso banco do evento, né, pagou, entregou, transformou as moedas que as pessoas recebiam, os comerciantes, os feirantes, né, em real, né? Então, tem essas experiências que também acontecem, tá certo? Pois bem, começando então, portanto, pelo Leandro. Estão me ouvindo agora? Então, né? Pessoal, agradeço aí pela gentileza de começar por mim, e vou falando aqui das perguntas que me foram direcionadas, né? A primeira delas diz respeito à voucherização, substituição, né, na verdade, de políticas tais como elas existem hoje, por uma de transferência que signifique jogar ao mercado, né, a proteção social de forma um pouco mais ampla. No movimento internacional de renda básica e também na rede brasileira de renda básica, nós não temos nenhuma posição fechada em relação a qual formato deve tomar uma renda básica a ser adotada por um país, por um governo. Só temos uma coisa que a gente é contra, que é substituição de políticas que hoje existem e que possa significar uma perda individual para quem vier a ser jogado para uma política unificada dentro de um que se chama de renda básica. Então, assim, não é que nós somos contra a proposta de imposto de renda negativa do Milton Friedman. Nem é isso. Acho que a proposta ela pode ser um mecanismo de garantia de renda e ela pode até ser um mecanismo efetivo se o país tiver, por exemplo, um vínculo da sua proteção social ao sistema fiscal, né, que verifica a renda tanto dos mais ricos quanto dos mais pobres. Mas a única coisa que a gente é contra, que bate o pé, é que não pode ter substituição em sentido de alguns saírem com prejuízo, né? E a voucherização, ela é um fenômeno que pode ser ainda mais grave, que é transformar uma política social existente, como saúde e educação, em um voucher. Não é nem uma transferência de renda efetivamente. É um voucher que é um vale que só é aceito em determinados estabelecimentos. Que é um pouco o que acontece e aconteceu agora muito na pandemia, né, com essas bandeiras de vale alimentação, né? Então, teve muita cidade, aqui em São Paulo foi assim, que ao invés de garantir alimentação para os estudantes ou para os alunos da rede municipal, por exemplo, fez uma licitação e pegou aí esses tickets, VR e tal, e começou a pagar uma renda, né, para as famílias adquirirem alimentos. O que é isso? É um voucher.
na prática, né? E o voucher só pode ser gasto no mercado que tem aceitação daquele tipo de voucher. Assim como o voucher da educação só pode ser nos estabelecimentos credenciados para aquilo, etc, etc. Eu acho isso em qualquer contexto, seja no da discussão de uma renda básica, seja no da discussão da política social em si, uma coisa, do ponto de vista conceitual, absolutamente ultrapassada. Assim, acho que está muito claro que o dinheiro ele fortalece a autonomia das pessoas, fortalece as escolhas individuais, é um critério de uma renda básica efetivamente ser paga a partir de dinheiro, então não é bem, não é serviço, não é voucher, não é vale, não é selo, né? Então nós temos essa posição de que não deve significar uma substituição, e o voucher por si só não é uma transferência, é um meio de pagamento pouco efetivo e que limita a autonomia e liberdade das pessoas. Mas a gente vê, sim, riscos no atual discussão da renda básica, em relação, por exemplo, ao governo federal, de que avance a perspectiva de substituição, principalmente, né? Então, pegar coisas como abono salarial, são políticas que estão aí, protegem uma determinada faixa de trabalhadores, reduzir para poder pagar uma transferência de renda, que nem é alta o suficiente para ser a transferência ideal para os mais pobres, e nem alcança os remediados que recebiam antes o abono salarial, né? Então, a gente tenta dar como contribuição nesse sentido que, se for para substituir políticas e unificar políticas, elas devem ter um critério de entrada e de transferência de renda que, pelo menos, equivala ao que a pessoa recebia antes, né? Então, não dá para unificar para alguns perderem. Mas tem esse risco, até o da própria voucherização está colocado, naquela coisa amalucada do Paulo Guedes de falar do Fundeb, usar o dinheiro do Fundeb, era isso, né? Porque ele não ia poder passar o dinheiro do Fundeb para outras coisas que não fossem educação. Então, isso é um ponto, né? A gente está muito preocupado em nível nacional, batalhando para que isso não aconteça. Já fizemos lá a instalação da frente parlamentar em defesa da renda básica, tem senadores, deputados, tem diversas posições, alguns francamente favoráveis à substituição, mas agora estão começando as audiências. Eu já propus lá no plano de trabalho, Joaquim, Natália, Marcelo, que algumas audiências sejam regionais, né? E eu gostaria de marcar aí, assim que estivermos de volta, uma visita da comissão de parlamentares, tanto a Limoeiro quanto a Maricá, para que isso esteja no contexto da discussão nacional sobre a renda básica. Tem uma outra perspectiva, também representada na frente, que aí acho que respondo a pergunta do Andrei, que é de fortalecer o SUAS e o atual sistema de proteção social, de modo que ele possa crescer o suficiente para que a gente tenha políticas mais generosas no sentido de uma renda básica, né, e, inclusive, para garantir que o caminho da frente parlamentar seja esse, nós estabelecemos como primeiro debate dessa frente justamente o debate sobre renda básica e assistência social, que vai ser agora, terça-feira, né? Inclusive vai estar a ex-ministra Tereza Campelo, uma colega chamada Fernanda Matias, que é de Sobral, era ex-beneficiária do Bolsa Família, e o deputado Marcelo Freixo. Então, a gente está aí em disputa em relação aos vieses, né, que perguntou o Jeová, né? A gente está ali no ombro a ombro para garantir que não haja aí uma apropriação, inclusive para que, por exemplo, políticas como o Bolsa Família, que podem também ser considerado um primeiro passo em relação à renda básica, sejam mantidas, se não vierem a ter uma efetiva transformação em sentido mais generoso, né? Então, para virar um golpe de marketing do Bolsonaro, é melhor manter o Bolsa Família do jeito que está, até porque as pessoas conhecem as regras, as pessoas sabem como isso se encaixa na rede de proteção e assim por diante, né? Então, mas a nossa proposta é de mudar em sentido mais favorável a uma renda básica e, inclusive, permitir que os pagamentos nacionais sejam feitos nas moedas locais, né? É por isso que a gente vai brigar lá nos desfechos desse debate. Tá bom? Gente, eu peço desculpas, vou ter que me retirar, mas é para mim um prazer poder ter participado desse encontro e espero encontrá-los bastante em breve
não só em outros debates, como pessoalmente também. Eu vi aí a camisa do prefeito Marcelo, eu já estou interessado aí em arrumar uma dessa aí também, viu, Marcelo? Você guarda uma para mim aí que eu vou ir buscar. Gente, um abraço, tchau, tchau. Ô, Leandro, muito obrigado, viu? Assim, excelente. Eu espero assim, que a gente possa ter outros momentos e em particular também nessa relação entre as redes, a rede pesquisadora em gestão social. Esse tema nos interessa, a discussão da gestão social, tá certo? E combinado, vamos conversar em breve aí, Jeová. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, Joaquim. Uhul. Valeu, cara. É isso, gente. Então vamos seguir. O programa é bom, viu? O programa bom é aquele que a audiência vai aumentando à medida que o programa vai, né? Então, rolando. É assim que está acontecendo. Vamos lá. Prefeito Marcelo, inclusive eu tenho uma pergunta que eu esqueci de fazer, Natália, que a Heloísa Bernardo perguntou se sobre os empréstimos nos bancos, se é possível, num banco comunitário, um empréstimo de pessoa para pessoa, tá certo? Mas então, prefeito Marcelo Rodrigues, voltamos contigo. O microfone está desativado. Marcelo? Oi, câmbio. Tu pode ativar o microfone dele, Jeová. Mas ele está absolutamente desativado. Eu não tenho aqui como ativar. Ativado para absolutamente desativado. Eu não tenho aqui, não é possível ativar o som dele. Quer que eu vá aqui? Façamos o seguinte, a Natália, você pode ir enquanto a gente resolve com o Marcelo? Pronto. Então, siga, por favor. Obrigado. Nada. Vamos lá. A primeira aqui questão foi o valor do RBC, né, da renda básica. Oi, agora consegui. Pronto. Mas vai, Natália, segue. Pode segue. seguir? Então, vou seguir. Tá. Daqui a pouco eu vou. O valor da renda básica aqui em Maricá é de 130 mumbucas por pessoa. Tá? Nesse período de pandemia, está sendo 300 mumbucas, né, por pessoa. Tá? Perguntaram também se o RBC é universal. Então, é universal, porém, como existe um grande número de pessoas na cidade, né, e a decisão, né, foi que primeiro atingissem os mais necessitados. Né? Então, as pessoas, por enquanto, está beneficiando as pessoas que possuem até 3 salários mínimos, renda familiar até 3 salários mínimos. Né? Então, em uma casa em que moram 3 pessoas, cada uma delas recebe 130 mumbucas em um único cartão. Né? Funciona dessa forma aqui em Maricá. O critério é esse, renda familiar até 3 salários mínimos. Eles também perguntaram sobre o CAD único, né? O CAD único é um dos documentos que a Secretaria de Economia Solidária de Maricá solicita para fazer o cadastro. Então, a pessoa tem que ter o CAD único, tem que ter renda familiar até 3 salários mínimos e assim ela consegue estar inserida no programa. Né? Deixa eu ver o que mais. Processo com relação legal, né, do banco. Então, é uma lei orgânica, né? É porque eu sou péssima com o número de lei, eu nunca lembro o número de lei. Não consigo lembrar, sou péssima com isso. Mas nessa lei, ela diz que benefícios têm que ser pagos através de bancos comunitários, através de moeda social. Né? Depois eu posso até deixar a lei com o Jeová, para quem quiser
pegar tudo direitinho, né? Eu pego aqui, posso passar por ele, ele vai poder fornecer esse material para todos. E é feito dessa forma, foi feito um convênio com a prefeitura, e através desse convênio é que são pagas as bolsas, né? Com convênio com o Instituto Edinheiro Brasil. Acionistas do banco podem ser associados mandando uma carta para o sistemador da cidade de Maricá e pronto. Sobre empréstimo de pessoa para pessoa. Então, no banco a gente faz um empréstimo para as pessoas, mas uma forma também, uma ferramenta que tem no e-dinheiro é o seguinte, tem uma possibilidade de você cobrar. Então, no caso, você pode transferir para uma pessoa e depois fazer a cobrança pelo próprio aplicativo, né? Nesse sentido de pessoa para pessoa, entendeu? Pelo próprio aplicativo você tem essa ferramenta que você pode utilizar. Fora as linhas de crédito do banco, né? Que são justamente bem acessíveis, são linhas de crédito com juros zero, né? Então, é bem bacana isso tudo. Pronto, eu acho que deu, acho que foi isso. Faltou responder alguma coisa sobre... Acho que não. Deixa eu recapitular aqui. Não, Natália. Prefeito Marcelo. Obrigado, Natália. Qual é o valor da renda básica? Quem recebe? Qual o critério? Qual o processo legal para que... Aí eu vou ter que dar uma visitada aqui ao que disse o Matheus, lá algum tempo atrás, que eu também... Opa. Ele perguntou qual o processo legal para que o município seja acionista, no caso aí, o controlador do banco. Tem que figurar na lei municipal, tem na lei orgânica, tá certo? Isso. E, finalmente, há uma outra pergunta. Quais são os custos envolvidos nesse projeto da UFAL, que ajudou a constituição do banco? É zero, né? O banco é uma entidade sem fins lucrativos, né? O município não é acionista do banco, o município é um parceiro. Joaquim costuma dizer que o banco é do povo, é da comunidade, né? E nós temos uma lei municipal que autoriza o convênio com o Banco Comunitário para gerenciar os pagamentos. O banco também, a prefeitura já está se preparando para aportar recursos, né? Nós estamos também pleiteando com a Câmara Federal de Alagoas, né, para que eles possam também aportar recursos para que esse banco seja um banco de fomento, para apoiar os pequenos negócios. Nós temos aqui centenas de comércios, né, e agora, principalmente, né, que eles estão precisando e muito de apoio. Pós-pandemia, tem comércio aqui que fechou, que diminuiu, né, o seu fluxo do comércio, e o banco está se preparando para apoiar aí os pequenos comércios, né, sendo aí um banco de fomento. Então, eu já sonho, né, em ver, daqui a pouco, o cabeleireiro que tem lá o seu salão de beleza, e que ele não tem um ar-condicionado, e aqui é quente no verão, né, que ele não tem lá um espelho bem bonito, e ele vai lá no banco, né, o banco vai apoiá-lo com um valor onde ele possa investir no seu negócio para atrair, né, os seus clientes. E da mesma forma, né, nós temos aqui, nós acreditamos muito na capacitação, na qualificação das pessoas. Prefeitura de lugar pequeno, o prefeito não para de receber pedidos de empregos, né?
E nós não temos, a prefeitura não tem tanto emprego assim, não vai acomodar todo mundo, né? O desemprego assola no nosso país e Limoeiro não é diferente. Então, nós temos capacitado, qualificado as pessoas, e principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas são mais interessadas, né, nessa capacitação, nessa qualificação. Nós temos aqui hoje mais de 300 mulheres, e agora na pandemia, quando faltou máscara no comércio todo, né, o mercado não oferecia máscara porque a demanda era muito grande, as nossas costureiras de Limoeiro de Anadia supriu não apenas a carência do município, mas de vários municípios do entorno de Limoeiro de Anadia, como também do governo do estado de Alagoas, também compra máscaras aqui da nossa associação, né, das mulheres que produzem, né, que são costureiras aqui. Então, nós temos agora também prestes a implantar, né, uma casa de farinha antiga, que fazer farinha aqui saiu de moda, né, a fiscalização, os órgãos de controle de sanitário apertou muito, né, então nós estamos transformando essa casa de farinha em uma fábrica de biscoito, de broas, que nós estamos chamando essa casa de filhos da mandioca, né, onde temos subprodutos da mandioca. Então, é dessa forma, né, que a gente tem trabalhado para que a gente possa levar aí o empreendedorismo, né, para essas pessoas. Certo. Muito bem. Perfeito. Joaquim, obrigado, Marcelo, mais uma vez. Muito lindo escutar o Marcelo, escutar o Leandro. O Leandro já não está mais conosco. Eu falo que a Rede Brasileira de Bancos Comunitários fez um casamento com a Rede Brasileira de Renda Básica, e nós estamos trabalhando muito juntos nessa bandeira Renda Básica, paga por moeda social. É muito gostoso sempre ouvir o prefeito Marcelo, porque Limoeiro de Anadia é uma pequena cidade do interior, a gente tem que repetir, ele acabou de falar isso, eu acho, se não me engano, com 28 mil habitantes, e que está conseguindo fazer muita coisa interessante. Natália, que é minha colega de trabalho, eu nesse momento, inclusive, estou em Maricá, a pandemia, fiquei preso aqui por causa da pandemia, e estou aqui, estou muito bem, trabalhando, fazendo as coisas aqui. Então, eu acho, mas você me permite, antes de responder as 3 perguntas, dizer o seguinte: o grande desafio de todos nós, da humanidade do Brasil, é enfrentar a desigualdade. Eu acho que todo projeto, quer do poder público, quer da sociedade civil, teria como imperativo essa pergunta: essa ação distribui renda ou acumula renda? Enfrenta a desigualdade ou atenua a desigualdade? Essa é a grande questão. Se a gente pega, não sei, talvez boa parte das pessoas que estão nos escutando não tenha ainda tido a oportunidade de ver no auxílio emergencial do governo federal, quanto é que entrou no estado do Ceará. Isso tem lá no site do Ministério da Cidadania. Foram 3 milhões e 500 mil pessoas, em média, que no Ceará receberam o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial do governo federal. O que daria, nos cálculos de abril, que é o que está lá no Ministério da Cidadania, 7 bilhões e 700 mil que entrou no estado do Ceará. Estou dando como exemplo, que foi onde eu olhei agora há pouco, que entrou no estado do Ceará para o auxílio emergencial. Qual é a grande pergunta? Quantos desses 7 bilhões, 7 ou 8 bilhões, ficou nos pequenos municípios, que é onde está a maioria das pessoas que precisam do auxílio emergencial? Quantos desses 7 bilhões ficaram nos bairros e nas periferias de Fortaleza, da região metropolitana, que é onde quem mais precisa disto? Quanto que ficou? Ou esses municípios, esse bairro, por não ter banco, as pessoas migraram para os municípios mais próximos, ou foram para os grandes shopping centers, ou foram para os grandes supermercados e compraram lá, fazendo o dinheiro se acumular cada vez mais na mão de quem já tem. Então, assim, quando você paga o renda básica ou o auxílio emergencial, a Rede Brasileira lutou, escreveu para o ministro Paulo Guedes, dizendo: a gente pode, pelo menos nos municípios onde a gente trabalha, aos bancos comunitários, pagar auxílio emergencial pela rede de bancos comunitários com moeda social, evitando aquelas filas faraônicas na Caixa Econômica e fazendo o dinheiro ficar no local. Essa é a grande questão, é distribuir renda. A gente assistiu aí há pouco tempo, a Oxford que divulgou o relatório, que 42
bilionários do Brasil, durante a pandemia, quando todo mundo estava morrendo, quando a economia estava quebrando, os 42 bilionários ficaram com 176 bilhões de reais. Aumentou o lucro deles em 176 bilhões de reais, que dá 38 bilhões de dólares, uma coisa assim. Para quem está nos escutando, para ter ideia do que significa isso, cada cara desse, cada bilionário, ele recebe 4 mil reais, ele ganha 4 mil reais em um segundo. É só fazer as continhas e dividir. Então, quando você falar a palavra papai, ou mamãe, ou amor, o cara ganhou 4 mil. E se você é mamãe, 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 a cada vez que você disser a palavra mamãe, esse cara ganha 4 mil reais. Então, com essa brutal desigualdade, a gente não pode pensar na solução pós-pandemia, nem uma vida humana na Terra. O Leandro trouxe, e aí eu estava vendo no Ceará, por exemplo, dá um exemplo que eu estou dizendo. O Ceará agora aprovou uma coisa muito bacana, o governador Camilo Santana, que é a Bolsa Catador. A grande questão é, porque o Leandro falou isso, do Vale Alimentação, dessas grandes empresas que estão falando com esses vouchers. A Bolsa Catador, que é uma coisa nobre, para dar uma bolsa para o catador, que é uma expressão grande ali de uma população que está vítima da desigualdade. Não é possível que ela seja dada pela Visa, pela Mastercard, pelo cartão alimentação. A rede brasileira, cearense de bancos, mandou uma carta para os deputados, dizendo, pague a bolsa catador pelos bancos comunitários. Primeiro, pela simbologia, e segundo, porque o dinheiro vai ficar nas comunidades. Quando o catador receber essa bolsa, ele vai receber e comprar nos comércios dos bairros, para que a gente possa distribuir renda e não acumular cada vez mais na mão desses grandes banqueiros. Mas, indo para as 3 perguntas, como é que começa o banco comunitário? Primeiro, pode começar de qualquer jeito, pode começar com a rifa, com um bingo, pode começar com o fundo que a igreja tem. O Banco Palmas começou com 2 mil reais. Mas nesta live nós estamos falando de renda básica, de política pública. Ele pode começar como começou Maricá, como começou Limoeiro de Anadia. O prefeito faz um decreto. O banco não é da prefeitura, a prefeitura é acionista do banco. Banco comunitário é da sociedade, ponto. Não tem como não ser. Mas ele faz um decreto e estabelece que o município cria um banco comunitário que será gerido pela sociedade civil, com a moeda social, e o prefeito poderá pagar suas contas. Que não é só renda básica. Aqui em Maricá, por exemplo, paga aluguel social pela moeda Mumbuca, paga bolsa universitário, paga renda básica, paga o Mumbuca Futura, que é um projeto com jovens na Reescola, que recebe também ali uma bolsa. E tudo isso é canalizado para o município. Então, os municípios mais pobres, principalmente aqueles que não têm banco, além de renda básica, crie seu banco municipal, não venda a folha de pagamento para esses grandes bancos. Nós temos estudos, Jeová, depois a gente pode disponibilizar, com 4 meses, um banco recupera o dinheiro que ele botou para comprar a folha de salário do funcionário de uma prefeitura. Então, faça pelo banco do seu município. É hora de mudar, de criar coragem. Administrar é um ato de coragem. Então, o banco pode começar como fruto da política pública ou pela sociedade civil, fazendo crédito, todos os serviços financeiros que já foi conversado aqui. As universidades, que é o outro próximo ponto. A universidade tem um papel decisivo. O Marcelo acabou de dizer, a UFAL, lá em Ribeiro de Anadias, a ITES, lá com o professor Genalto em Salvador já fez isso, aí no Cariri, a UFC. Então, a universidade tem um papel decisivo para capacitar as pessoas para a economia solidária, na metodologia de bancos comunitários, para explicar como é que faz uma lei municipal. Às vezes o gestor público não sabe, ele tem medo, e pode fazer isso. Então já tem legislação, já tem marco regulatório, já tem 2 experiências no Brasil práticas, funcionando, com resultados. O IPEA, semana passada ou atrasada, o caderno 69 do IPEA, sobre trabalho e renda, fez um estudo sobre Maricá da pandemia e detalhou. Então, pega aquele caderno do IPEA, estuda. Maricá teve ICMS, ISS, CAGED, tudo positivo na pandemia. Então, acho que a universidade ela tem um papel como produtora de conhecimento para difundir esses estudos, para mostrar concretamente que é possível já no Brasil um outro modelo de banco. E aí eu caio na terceira pergunta, que é o marco regulatório. Eu falei da minha primeira fala, talvez não ficou tão claro, quer dizer o seguinte, até 2014, o Brasil, ele basicamente só era possível um modelo de banco.
que é esse modelo que a gente conhece, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica. O Brasil basicamente tem 5 bancos. Em 2014, o Banco Central criou a lei 12.000 não sei o quê, só botar no Google, Lei das Moedas Eletrônicas. Foi essa lei que o Banco Central lançou que fez nascer toda essa parafernália que hoje existe, centenas, talvez, de meios de pagamento digitais, PicPay, PayPal, PagSeguro, Moderninha, Moreninha, toda essa parafernália. O que é que a rede brasileira de bancos comunitários, ao meu ver, com muita sabedoria fez? Ela preservou a metodologia de banco local, de moeda local, mas se inscreveu no Banco Central como um meio de pagamento digital. Então, para o Banco Central, nós somos um meio de pagamento. Por isso, a gente tem uma plataforma digital e um cartão digital. Mas cada banco é cada banco. Olha, eu vou mostrar para vocês. Esse cartão funciona na periferia de Fortaleza, o É Dinheiro. Funciona também em Limeiro de Anadia. Aqui em Maricá funciona esse. É o cartão Mumbuca. É a mesma plataforma, é a mesma tecnologia, mas cada qual funciona em cada canto. Se eu for comprar em outro município com o cartão de Limeiro de Anadia, a nossa plataforma trava. Se eu for comprar de Fortaleza e Maricá, a plataforma trava, porque nós customizamos a plataforma para garantir a metodologia dos bancos comunitários, que é o dinheiro circulando na região. E o pessoal me pergunta, pode pensar num banco regional? Pode. Pegar 4, 5, 6 municípios muito pequenos, cria um banco e você customiza a moeda para aquele local na região. Então, hoje nós temos um marco regulatório, não é a moeda social que é cadastrada. A moeda social é um conceito da sociedade civil. O que está cadastrado é o meio de pagamento digital, que a sociedade, a metodologia nossa conceitua como moeda social, e a gente pega esse meio de pagamento, esse cartão, através de GPS, e trava ele, o GPS trava ele ali no bairro, no município, na região que você quiser. E o fato dessa moeda circular localmente, ela é o meio de pagamento como outro qualquer. O fato dela circular localmente e toda a riqueza que ela produzir voltar, ir para o banco comunitário e ser reinvestida no local, o local aqui é o município, é o bairro, é o distrito, é a região, onde você quiser, isso conceitua moeda social. Então, para o Banco Central, nós somos um meio de pagamento digital. Qualquer prefeito, qualquer município pode criar lei e dizer, como está em Limeiro de Anadia, prefeito, por lei, cria um banco comunitário digital, baseado na lei 12.000, fulano de tal do Banco Central, e cria uma moeda social digital, entendendo como está uma conta digital, aí cita lá as regras da moeda digital. Então, né, dessas minhas considerações aqui, já se despedindo, já vai dizer assim, esses bancos comunitários hoje fazem muita coisa, fazem microcrédito, fazem seguro de vida, fazem moeda social, paga água, luz, telefone, como qualquer um desses bancos. Mas nós estamos num momento muito importante. Nós, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, eu acho que a gente nunca teve um momento tão bom para dizer, nós temos um marco regulatório, nós temos uma metodologia, nós temos universidades que estudam, instituto de pesquisa que estudam esses bancos comunitários, e nós temos, eu acho que o momento mais do que nunca que a humanidade está nos colocando, que é a pandemia. Dizer, ou a gente muda agora, ou a gente, com coragem, aí estou falando para os gestores públicos, porque esse debate tem um recorte de política pública, de dizer, nós vamos enfrentar esses grandes bancos, esses grandes conglomerados, eu vou promover o desenvolvimento econômico do meu município, do meu bairro, criando programas como esse. Renda básica, como é que começa? Começa com o que tiver. Se o município... Isso eu escutei do Marcelo um dia, num debate, que ele falou assim, o prefeito sou eu. Eu é que decido se vou fazer uma praça, uma ponte, ou se vou fazer uma renda básica no meu município. Eu vou encerrar falando como eu sou originalmente de Fortaleza. Por exemplo, Fortaleza tem 240 mil pessoas na extrema pobreza. Pobreza, extrema pobreza. A vereadora Larissa Gaspar entrou na Câmara de Vereadores com um projeto de indicação para acabar, se der R$100, começando com R$100, depois vai até quanto for necessário. Uma renda básica paga por bancos comunitários nas periferias de Fortaleza. Em um ano, nós teremos acabado com a pobreza e criado milhares de empregos. É isso que disse o Marcelo, não sei se você prestou atenção. Eu estou fortalecendo o comércio local, porque essas pessoas recebem e vão comprar localmente, fortalecendo o comércio, gerando emprego, gerando renda, a exemplo de Maricá e outros municípios. Eu acho que eu tentei
Eu quis tentar responder as perguntas todas, parabenizar a universidade. Eu acho que isso que você está fazendo, Jeová, a Euliegues, é isso que tem que ser feito. É assim que se apoia essa discussão, é dando voz, colocando esse debate na mídia, na praça, nas lives, nos espaços que a gente tiver, para dizer, existem caminhos possíveis, concretos, de enfrentar a desigualdade, de enfrentar o problema da concentração de renda, e essa metodologia, essa tecnologia é uma das possibilidades. Obrigado, Joaquim. E para as palavras finais, então, eu vou passar para... Eu não vou deixar que as ladies falem primeiro, eu vou deixar que justamente ela encerre. Então, prefeito Marcelo, suas palavras finais, ao mesmo tempo que eu coloco aqui o professor Roberto Ramos, ele está indicando para todo mundo um livro que chama Utopia para Realistas, como construir um mundo melhor. O autor mostra diversas experiências de renda básica universal no mundo e vários estudos científicos que provam seus benefícios. Ele colocou um link aqui no chat. Pois bem, prefeito Marcelo Rodrigues, e agradeço, Joaquim. Eu que agradeço, né, o convite, é uma felicidade imensa, é um aprendizado a cada dia, né, participar de uma live com celebridades como a gente pode ver aqui, professor Joaquim, professor Marconi está aí bem sério, assistindo a gente, a Gleice, né,